Muito bem, vamos continuar aqui. Essa vai ser a última aula sobre o edital. A gente termina agora aqui a nossa análise do edital, nosso entendimento, né? Vocês se lembram? Ler, entender e utilizar. Eu falei lá na primeira aula, né, que são os passos básicos para você realmente conseguir propor bons projetos, né, nos editais. Então, vamos terminando aqui agora e na próxima aula a gente continua com outro tema. Mas vamos lá, vamos terminar aqui o edital. A gente já está aqui agora no item 10, olha só. Contratação e liberação dos recursos. Vamos em frente, ó. 10.1. As condições de contratação e liberação dos recursos estarão previstas em contrato específico a ser firmado entre a Fundação Renova e o titular do projeto selecionado. Termo de investimento social. Ok? Então, o que está falando aqui? Os detalhes dos repasses, os recursos, as condições vão estar nesse contrato que você vai assinar com a Renova. 10.2. Os contratos serão firmados de acordo com a classificação das propostas e com as informações preenchidas no anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto deste edital, conforme detalhado no item 3.2. Você se lembra que eu falei lá na outra aula que esses contratos vão ser realizados em duas etapas. Primeiro vão ali os mais bem classificados e aqueles projetos que têm datas fixas, e depois os outros projetos, certo? 10.3. Após a assinatura do contrato, o recurso será depositado em conta exclusiva do projeto, ou seja, conta que não poderá receber outros recursos além dos depositados pela Fundação Renova, para a movimentação do projeto, e será repassado em até 3 parcelas, conforme o cronograma de desembolso definido entre a Fundação Renova e o proponente a partir da análise do objeto, do prazo e do orçamento do projeto. O que está falando aqui? Para você receber o recurso, você vai precisar abrir uma conta bancária ou você ter uma conta bancária zerada, né, sem dinheiro nenhum, que você possa utilizar para receber esses recursos. Você não pode misturar esses recursos da sua conta com outros recursos que você tenha, que você receba e tal, tá? E aí, nessa conta, você vai passar esse número da conta lá para eles, né, para a Fundação Renova, e aí a Fundação Renova vai fazer em até 3 parcelas, né, esse repasse, e esse repasse vai ser de acordo com a análise do cronograma, de realização do projeto e tal, ok? 10.3.1. A liberação da primeira parcela ocorrerá 15 dias após a assinatura do contrato. Termo de investimento social, né? É o nome do contrato, né? Pelo proponente do projeto e representantes da Fundação Renova. Então, assinou o termo ali, o contrato, né? 15 dias depois, repasse na conta, né? A primeira parcela. A segunda parcela, 10.3.2, a segunda parcela e demais parcelas do recurso corresponderá ao restante do valor total aprovado, né, do projeto, após a aprovação pela Fundação Renova da prestação de contas da execução das atividades previstas no plano de trabalho, bem como a comprovação mínima de 80% do valor repassado na parcela anterior. Então, o que está falando aqui? Para passar a segunda e terceira parcela, você vai precisar ter realizado um mínimo de gastado, né, pelo menos 80% daquele primeiro valor que você recebeu. E também vai ter que fazer uma prestaçãozinha de contas lá dentro da plataforma, mostrando ali as etapas que você já cumpriu dentro do projeto. E aí eles vão avaliar essa prestação de contas e se tiver tudo certinho, né, e tiver gastado os 80% do primeiro recurso, você recebe as demais parcelas. 10.3.3. Caso o proponente não utilize 100% dos recursos financeiros adiantados, implicará na obrigatoriedade de devolução do valor não utilizado da Fundação Renova. Isso aqui é o seguinte, ó. Você pediu determinado valor para realizar o projeto, realizou, sobrou alguma coisa, devolve para a Fundação Renova. 10.3.4. Quanto ao prazo e adiantamento dos recursos, fica determinado que 10.3.4.1. Projetos cujo valor aprovado seja de até R$ 25.000 terão os recursos liberados em 2 parcelas, sendo a primeira parcela 30% do valor total do aprovado e a segunda parcela do recurso corresponderá ao restante do valor total aprovado para o projeto. Então, projetos até 25 mil, né, que são ali de pessoa física, vão ser 2 parcelas, né, não vão ser as 3 lá
que falou na parte anterior ali do edital, ok? Seguindo aqui 10.3.4.2, projetos cujo valor aprovado varie de R$ 25.001 até R$ 200.000, né, que são aqueles de pessoas jurídicas, terão os recursos liberados em 3 parcelas, sendo a primeira parcela de 30% do valor total da proposta do projeto e a segunda de 35% e a terceira de 35%. Então, para os projetos até 200, né, de 25.000 a 200.000, R$ 25.001 até R$ 200.000, vão ser essas 3 parcelas dessa forma aqui. 10.4, caberá ao proponente do projeto aprovado destinar os recursos recebidos somente para o cumprimento do objeto pactuado em contrato com a Fundação Renova. Caso seja constatado o uso indevido dos recursos, parcial ou total, o proponente deverá devolver o valor dos recursos indevidamente utilizados e ainda responderá por perdas e danos. Ok? O que está falando aqui? Você só pode utilizar os recursos do projeto para a realização do projeto, fazendo os pagamentos daqueles valores da planilha financeira aprovada, certo? Aí, basicamente isso. 10.5. Caso o objeto do projeto não seja cumprido, em decorrência de fatores externos e não atribuíveis ao proponente, o proponente deverá apresentar as devidas justificativas, que serão analisadas pela Fundação Renova. Caso a justificativa apresentada pelo proponente seja aceita pela Fundação Renova, o cronograma de desembolso e plano de trabalho poderão ser revisados através de aditivo contratual, sob o risco de ser descontado recurso na parcela subsequente, sem prejuízo ao encerramento do projeto e ou contrato que for firmado com o titular do projeto selecionado por meio desse edital. Então, assim, não conseguiu realizar todo o projeto ou parte do projeto, você vai apresentar as suas justificativas, explicando por quê, né, não conseguiu resolver na primeira parte ali e tal, e a Fundação Renova vai avaliar para ver, né, se realmente aquilo ali faz sentido, né, compreende as suas justificativas, e aí vai ter essas alterações aqui, essas modificações aqui no repasse da segunda parcela, enfim, né, é o que está dizendo aqui nesse item. 10.6. Alterações de valores e remanejamentos de itens aprovados seguirão o procedimento adotado pela Fundação Renova. Lembra que a gente falou lá da planilha? Que você pode fazer algumas alterações, principalmente naquelas planilhas, naqueles projetos que vão durar mais de um ano, né? É o que está falando aqui, ó. Seguirão o procedimento, essas alterações e remanejamentos seguirão o procedimento adotado pela Fundação Renova. Então, ela vai explicar como você vai poder fazer isso. 10.7. Será permitida a cobrança de ingressos no valor de até R$ 15 por pessoa para acesso a eventos dos projetos aprovados, conforme previsto no escopo do programa da iniciativa. Então, se você quiser fazer um evento, uma atividade com cobrança de ingresso, o valor é esse aqui, R$ 15, é o limite, tá? 10.8. Os recursos provenientes de cobrança de ingresso deverão ser revertidos ao próprio projeto. Então, você resolveu cobrar e recebeu o recurso ali dos ingressos, utilizar no próprio projeto. Devendo ser apresentado na planilha orçamentária a previsão de arrecadação, certo? Juntamente com a relação de quais itens poderão ser custeados com o recurso. Caso haja previsão desse item pelo proponente, será cobrado do proponente o borderô com as informações sobre os ingressos vendidos ao público, bem como a comprovação da utilização dos recursos conforme indicado na planilha financeira. Então, o que está falando aqui no geral? Ó? Pode fazer evento cobrando ingresso? Pode. Valor máximo, R$ 15. Se resolver cobrar, tem de colocar na planilha financeira o valor que você vai arrecadar e já destinar esses recursos lá na planilha, colocando no item da planilha. Outra coisa que fala aqui do borderô. Borderô é mais para apresentações artísticas, né? Você vai fazer uma apresentação em algum local, aí você precisa, um teatro, né? Quer que seja, você vai pegar um documento do teatro e esse documento vai indicar quantos ingressos foram vendidos, qual o valor do ingresso e qual o valor que você arrecadou, certo? E é isso que eles falam aqui, que é o borderô, que você vai precisar apresentar aí no momento da prestação de contas. Ok? Vamos em frente aqui, ó. 10.9. Os eventuais rendimentos dos recursos recebidos pelas instituições poderão ser utilizados no cumprimento do objeto
do projeto aprovado, desde que previamente e formalmente aprovados pela Fundação Renova. O que está falando aqui? De repente, às vezes você recebe o recurso e você tem um tempo para executar o projeto. O dinheiro ficar parado ali na poupança, você faz um investimento, né? E aí rende um recurso um pouco mais alto, né? Você recebe ali o rendimento daquela aplicação. E esse recurso você vai ter, né, que utilizar também na realização do seu projeto. E isso vai ter, claro, que ter uma aprovação da Fundação Renova. Bom, vamos em frente aqui, ó, 10.10. Ao final do projeto, os recursos recebidos pelas instituições e os seus rendimentos que não forem utilizados nas ações previstas do projeto poderão ser devolvidos à Fundação Renova, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito da instituição em detrimento da Fundação Renova. É aquilo que a gente já tinha falado lá. Realizou o projeto, sobrou dinheiro, devolve, né, para a Fundação Renova. 10.11. O proponente deverá celebrar contrato de prestação de serviços com todos os fornecedores contratados. Isso aqui é importante, ó. Você vai ter a sua planilha, vai ter os fornecedores, né, os prestadores de serviços, o pessoal da equipe de mão de obra, vai ter todo mundo lá. Um contratinho para cada um. Um contrato simples, assim, né, você vai poder fazer, tá? Isso aqui vai ser numa outra etapa, né, quando seu projeto for aprovado, você vai receber orientações da própria Fundação Renova de como fazer isso, como fazer esse contrato. Provavelmente eles vão mandar também para você uma minuta de contrato, né, para você ter um modelo assim para você mandar para as pessoas, tá bom? 10.12. O proponente deverá prever na planilha de orçamento, anexo 7 deste edital, os valores relativos aos tributos, bem como apresentar nota fiscal e cumprimento das obrigações tributárias. A gente já falou disso, né? Que muitas vezes as pessoas esquecem de colocar tributos, né, recolhimentos, impostos, essas coisas, na planilha. Né? E o que está falando aqui não, você tem que prever isso na planilha. Ok? 10.3. As definições de uso da marca da Fundação Renova estão descritas no manual do parceiro do edital 12, modalidade 3, preparação das referências culturais, de acordo com os critérios definidos pela instituição. Está falando aqui o seguinte, se você for utilizar as marcas da Fundação Renova no seu projeto, né, existe um manual que você vai receber, né, você vai pegar esse manual e vai utilizar. Você não pode pegar, né, uma marca da Renova, colocar de qualquer jeito, né, e depois que você utiliza, você vai mandar para eles avaliarem, tal, ver se está ok, antes de você fazer a sua peça de publicidade, né, o seu cartaz, né, para divulgar o seu projeto. Ok? 10.4. Todo proponente que quiser aplicar a logo da Fundação Renova em material de divulgação ou comunicação do projeto deverá solicitar a aprovação da área de comunicação da Fundação Renova, conforme a orientação descrita no manual do parceiro do edital 12. É o que eu acabei de falar, acho que eu adiantei um pouquinho, né, no item anterior, mas é isso, vai utilizar a logomarca, manda lá para a equipe de comunicação aprovar. Depois que eles aprovarem, aí sim você vai poder utilizar aquela peça gráfica, mandar imprimir ou distribuir, né, nas mídias sociais, o que quer que você esteja pensando para divulgar o seu projeto, certo? E 10.5, a aplicação da marca da Fundação Renova nos materiais de comunicação e divulgação do projeto, aprovada, não é obrigatório. Aprovado, né? Desculpa. O que está falando aqui? Ó? Você não tem a obrigatoriedade de utilizar a marca da Fundação Renova na divulgação do seu projeto. É isso que está dizendo. Você não é obrigado a usar. Você usa se quiser. Ok? E aí, sim, se você quiser, aí você vai ter que mandar lá para a comunicação aprovar e tal, né? Que a gente falou anteriormente. Estamos chegando no final, vamos ver aqui o item 11, da prestação de contas. Prestação de contas. 11.1. O titular da proposta selecionada deverá apresentar mensalmente evidências comprovações da realização das atividades previstas conforme o objeto do projeto aprovado pelo edital 12, modalidade 3, reparação das referências culturais e de acordo com o plano de trabalho e cronograma definidos. Os indicadores e as metas do projeto serão definidos antes do início das atividades. Isso aqui é o seguinte, ó. Esse curso aqui, ele vai terminar quando você enviar o projeto.
enviar sua proposta para análise. Tá? Depois que a proposta for enviada, você vai, caso o seu projeto seja aprovado, você vai receber uma orientação da Fundação Renova e da própria equipe do Prozas também, né, de utilização da plataforma e coisas assim, né? Então, eles vão explicar melhor isso aqui, como que você vai fazer, né, essa prestação, né, de contas, vamos dizer assim, né? Colocando essas evidências, essas comprovações, né? Então, isso tudo vai ser explicado posteriormente, caso o seu projeto seja aprovado. Mas é coisa muito simples assim, né? Você fez uma etapa, realizou uma etapa, você coloca uma evidência, coloca uma fotografia, uma lista de presença, o que quer que seja, tá? É basicamente isso. Você colocar evidências na plataforma. Mas como eu falei, isso aqui, esse curso aqui não contempla essa parte, porque você vai receber orientação da própria equipe da Renova, caso o seu projeto seja aprovado. Certo? Vamos em frente. Ó. 11.2. O modelo de prestação de contas será repassado pela Fundação Renova ou por gerenciadora por ela contratada, antes do início da execução do projeto aprovado, incluirá, entre outras exigências, 11.3.1, atendimento das questões jurídicas anticorrupção, realização do objeto do projeto em conformidade com o pactuado entre as partes, a ser comprovado por meio do envio periódico de relatório de atividades acompanhado de fotografias, vídeos, depoimentos dos beneficiários e outros componentes a depender do perfil de cada projeto. 11.3.3. A utilização do recurso financeiro conforme pactuado entre as partes a ser comprovado por meio de planilha de alocação de recursos. 11.3.4, o atendimento ao cronograma estabelecido. Por que eu estou passando isso rápido aqui? Exatamente pelo que eu falei. A parte de prestação de contas vai ser repassada por uma outra equipe. Né? Vai ter um pessoal responsável por fazer e acompanhar você caso seu projeto seja aprovado. Tá bom? Então só vou passar rapidamente porque realmente essa parte de prestação de contas não vai estar aqui dentro do nosso curso. Né? O nosso curso, como eu falei, ele termina, né, quando você clicar no botão de enviar a sua proposta. Tá bom? O que mais aqui? 11.3, um atendimento ao cronograma estabelecido. 11.3.5, extrato de conta bancária específica para execução do projeto, comprovante do rendimento das aplicações e documentos comprobatórios de todas as despesas. O que eu posso dizer aqui? Como eu falei, você precisa ter uma conta específica, né, e tirar extratos dessa conta enquanto o recurso estiver lá. Né? Por isso que é importante você ter essa conta, importante não, obrigatório, né? Você ter essa conta específica só com o recurso do projeto, porque aí você vai tirando os extratos e vai mostrando, né, para a Renova que os recursos estão ali. Imagina se você tivesse uma conta com outros recursos, entrando outros dinheiros, ia ser uma loucura para você conseguir mostrar ali que o recurso está ali, está certinho, e aquele dinheiro que entrou, que saiu, aquele outro lá que entrou, que saiu, não é desse projeto. Então, por isso que você precisa realmente ter a sua conta específica do projeto, tá? 11.3.6. Os formulários para elaboração desse relatório serão disponibilizados para o proponente pela Fundação Renova ou empresa contratada. 11.3.7. Fica resguardado à Fundação Renova o direito de, diretamente ou por meio de empresa contratada, realizar auditorias nas contas abertas para os projetos, bem como de acompanhar a execução do projeto selecionado junto ao proponente, realizando visitas ou solicitando relatórios a qualquer momento durante a execução do projeto. O que eles estão falando aqui? O edital está falando que a Fundação Renova pode acompanhar o seu projeto mais de perto, ver a execução, ver como está funcionando, fazer uma visita ao projeto, né? Essas coisas. E 11.3.8 é o último aqui, modelo de relatório de prestação de contas será disponibilizado pela Fundação Renova ou por empresa por ela contratada antes do início da execução do projeto aprovado. Certo? Então esse aqui foi o item relativo à prestação de contas. Como eu falei, eu passei ele muito mais rápido, porque vai ter uma equipe da Fundação Renova que vai te dar o apoio nesse momento aqui da prestação de contas. E para terminar a nossa leitura, né, o nosso mergulho ao edital, a gente entra no item 12, das disposições gerais. O que está falando? 12.1.
As situações não previstas nesse edital deverão ser decididas pela Fundação Renova ou empresa por ela contratada. 12.2. A Fundação Renova ou empresa por ela contratada realizará o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de todos os atos do presente edital, podendo tomar providências cabíveis a qualquer tempo em caso de constatação de eventuais irregularidades. 12.3. Todas as notícias, informações ou alterações relacionadas a esse edital serão divulgadas no site da Fundação Renova. A gente já veio falando, lendo isso no edital, né? Qualquer modificação, alteração, resultados, né? Vai ser tudo lá no site da Fundação Renova. 12.4. Poderão ser fornecidos atestados, certificados de participação às instituições que forem contempladas com seus projetos. Então, se quiser um certificado, você pode solicitá-lo. Para isso, a instituição deverá fazer solicitação formal à Fundação por meio do endereço eletrônico edital referências culturais@fundaçãorenova.org, sendo certo que quaisquer atestados de capacidade técnica ou regularidade das prestações de contas terão sua emissão condicionada à análise e à deliberação pela Fundação Renova. Então, falando, você pediu ali um certificado, você vai mandar para esse e-mail aqui, eles vão avaliar, né, ver se você realmente pode receber aquele certificado, você merece realmente aquele certificado, e aí, se tiver tudo certinho, eles vão emitir para você. Tá bom? 12.5. O descumprimento das obrigações previstas neste edital e ou eventuais irregularidades relacionadas ao requisito de participação, constatadas a qualquer tempo, poderão ensejar a imediata desclassificação do proponente. Então, se tiver alguma coisa errada, alguma coisa irregular, né, pode ser que você seja desclassificado ou desclassificada. Né? 12.6. Na hipótese de ser identificada fraude em quaisquer das etapas, todos os participantes envolvidos com tais ações serão eliminados, cabendo tal decisão exclusivamente à Fundação Renova ou empresa por ela contratada. Então, detectou alguma fraude, algum erro, alguma coisa incorreta, né? Provavelmente o projeto vai ser desclassificado também. 12.7 é de responsabilidade do participante informar eventuais alterações das condições expostas no item 4.2 desse edital. Então, o que está falando lá no item 4.2? Vamos voltar para lembrar. 4.2. Das pessoas que não podem participar do edital dossiê, certo? Então, vamos ver lá o que está falando, 4.2. Cadê? Aqui, ó. É de responsabilidade do participante informar eventuais alterações das condições expostas em 4.2 do edital. Então, de repente, você não é uma pessoa exposta politicamente quando está escrevendo. Aí você ganha uma eleição e passa a ser uma pessoa exposta politicamente, você não pode mais participar, né? É basicamente isso que está falando aqui. 12.8. Cada participante será o único responsável pela veracidade dos seus documentos encaminhados, isentando a Fundação Renova de qualquer responsabilidade civil ou penal. Então, a gente já falou disso, a gente já leu isso, né, mais numa outra aula. Tudo que você anexa ali de documentação e tudo que você escreve é da sua responsabilidade como proponente do edital. Bom? 12.9 são de responsabilidade exclusiva da proponente todas as licenças, alvarás e autorizações relacionadas à execução das atividades propostas. Então, vai fazer um evento no lugar que precisa de um alvará, é o proponente que busca. Vai fazer um evento no lugar que precisa de uma licença, qualquer, uma praça, o que quer que seja, é o proponente que é o responsável. Vai precisar de uma autorização para entrar em determinado lugar, passar por alguma fazenda na hora que estiver fazendo uma trilha, né? Os projetos de trilha são muito legais, então você precisa da autorização do pessoal ali, proprietário da fazenda. Estou dando só alguns exemplos aqui para você entender que a responsabilidade da execução do projeto, de todas as etapas do projeto, são do proponente. 12.10. Os selecionados serão chamados a assinar minuta de contrato com a Fundação Renova, a qual traduzirá as condições deste edital, contudo, a ele se sobrepondo em caso de dúvida. Então, você já sabe, né, que se você
for aprovado, você vai assinar um contrato e esse contrato vai seguir aqui o edital. Mas o contrato é o documento que no final das contas vale mais do que o edital, entende? Então, se tiver um item lá que está um pouquinho diferente aqui no edital, mas no contrato está falando de outra forma, é o contrato que vale, é o contrato que manda, certo? Por isso que fala aqui que o contrato se sobrepõe ao edital, em caso de dúvida, né? E, por fim, para terminar, 12.11 fica eleito Fórum de Belo Horizonte como componente para resolver quaisquer controvérsias relativas ao decorrente desse edital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Então, algum problema que deu, que tem aqui para a Justiça, resolver na Justiça, vai ser escolhido o Fórum de Belo Horizonte. Ok? Belo Horizonte, 14 de março de 2022. E aí aqui depois vem só a lista dos anexos, né? Dos documentos que estão anexos, que estão lá, né? Que eu falei lá dentro da plataforma, e a gente vai ter uma aula exclusiva só para mostrar onde estão esses anexos, quais são eles, como preencher, né? Então, isso a gente vai ver mais para frente. Mas a lista está aqui, ó. Anexo do edital 12, modalidade 3, reparação das referências culturais. Aqui está a lista de anexo 1, lista de municípios e localidades, que nós já vimos aqui na outra aula. Anexo 2, referências culturais impactadas, nós vimos também aqui, né, que você se lembra, que você só pode propor projetos que estejam naquela lista das referências culturais impactadas. Anexo 3 é a documentação solicitada. Anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto. Anexo 5 é a planilha de orçamento, né, com a referência para balizamento. Anexo 6, regras de subcontratação. A gente falou sobre elas também rapidamente, a gente vai ver lá na outra aula. Anexo 7, termo de confidencialidade. Anexo 8, matriz de avaliação, que são os critérios, né, para aprovação e pontuação no edital. Anexo 9, questionário de due diligence, né, para pessoa física. Anexo 10, questionário de due diligence microempreendedor individual, pessoa jurídica e para as outras pessoas jurídicas também, né? Que são aqueles 2 questionários que você tem que preencher, né? Lembra que eu falei? Você preenche, eles vão avaliar, né, as suas respostas para que seu projeto seja aprovado, enfim. E anexo 11, resolução COAF número 40, de 22 de novembro de 2021. Isso aqui é uma coisa mais jurídica, assim, é só um documento que mostra a resolução, né, que permitiu que esse edital aqui seja lançado, enfim, é basicamente isso, certo? Olha só, terminamos aqui o nosso edital, a nossa leitura, né? Espero que realmente você tenha compreendido como o edital funciona, como você pode participar, o que você tem que fazer. Espero que você tenha compreendido também mais que compreendido, você tenha já pensado aí em projetos, né? Como eu falei lá na primeira aula, né? O objetivo dessa leitura aqui era também você começar a pensar em algum projeto que você possa realizar na sua comunidade, né? Além do entendimento aqui do edital. E aí a gente termina essa parte do edital por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar mais agora de cabeça mesmo, assim, na inscrição do projeto. A gente vai ver como que funciona a plataforma, né? Onde está essa plataforma. Primeiro, como que você se cadastra nela, né? Faz ali o seu cadastro. E aí depois você entra na plataforma. Você vai achar o edital que está lá dentro, né? Que é esse edital aqui, edital 12, modalidade 3. E aí você vai começar a fazer a sua inscrição, vai ver as abas, né, que tem lá dentro da plataforma para serem preenchidas. A gente vai explicar cada uma das abas, como se preenche cada uma delas, o que tem que colocar em cada uma delas. E depois a gente vai fazer também o download, né, dos documentos todos, que foi essa lista de documentos que eu li aqui no final. A gente vai ver um por um o que é cada um deles, como preencher cada um deles, depois como colocar esses documentos lá na plataforma, né, como subir, né, esses documentos para a plataforma até o momento de você enviar a sua proposta para a apreciação do edital, o pessoal da Renova.
Vamos terminando por aqui. Na próxima aula, então, a gente entra nessa nova jornada para inscrição aí da sua proposta. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau.